Deixa eu dar uma boa noite de novo para ficar o boa noite gravado, tá? Boa noite, sejam todas muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação tê-los aqui. Gente, se vocês ouvirem barulhos, tá? É porque eu estou viajando, tá bom? Então, estou viajando, estou de férias, mas estou aqui com vocês, tá certo? Que para a gente continuar nessa nossa jornada que iniciamos lá no mês de setembro. E parece que passou muito rápido, né? Então, passa muito rápido. E a gente vocês vão ver que cada aula que a gente tem, a gente retoma muito aquilo que a gente já falou em outros momentos. E é importante, gente, e eu vejo que ah, muitos, né, muitos estão fazendo a jornada. A gente falou que era uma jornada, é uma caminhada que a gente tem que fazer. Em todos os processos é uma caminhada. E o que a gente quer é que cada vez, né, que vocês consigam, com todas essas informações, decidir individualmente o que é melhor para cada um dos pacientes de vocês, certo? Então, não serei eu, não será a Simone, não será o Marcelo, não será o Luiz, não será o André, não será a Lúcia, que vai dizer, você faz assim ou faz assado, tá? Então, o que a gente tem é ter as ferramentas para conseguir decidir aquilo que é melhor para o nosso paciente, certo? E aí, o que eu vejo, né? A minha última aula de mensuração hormonal, eu lembro o número de pessoas que estavam aqui, vi o número de pessoas que assistiram às aulas, ou acessaram pelo menos as aulas, e muitas pessoas não acessaram. E isso é preocupante, gente, por quê? Porque lá está todo o roteiro de como eu devo fazer, né? Como eu vou pedir, qual exame eu vou pedir, como vou mandar. Então, é importante a gente revisar esses processos, tá? Para que isso consolide para todo mundo. E hoje, como eu mandei num dos grupos aí, eu sempre falo que na vida a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos preconceitos, tá? O que que é pré? Pré é o que vem antes. Conceitos é aquilo que eu considero um certo, tá? Então, esta é uma característica importante que a gente deve lembrar quando vamos conhecer algo novo. Então, se eu estou conhecendo algo novo, eu tenho que deixar os preconceitos. E eu falei lá na primeira aula sobre os preconceitos com a reposição hormonal, né? E a modulação. Mas nós temos vários preconceitos, né? Ah, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Isto faz parte da nossa formação. Mas nem tudo pode ser uma regra, né? Nem tudo pode ser uma regra. E esta nossa aula de hoje, um dos objetivos principais é este: é nós nós definirmos, né, um caminho, né, de entendermos o papel da castração e os impactos na saúde, sem preconceitos, tá certo? E todo mundo quer, a gente, né, quer respostas cabalísticas. Não há respostas cabalísticas. E a gente vai mostrar alguns trabalhos para dizer que nem para lá e nem para cá, tá? Então, nem para um lado. Então, quando eu vou muito para um lado ou vou muito para o outro, a chance de eu estar errado é maior. E o caminho do meio, né? Do equilíbrio. Então, a gente fala tanto em equilíbrio, mas a gente esquece do equilíbrio, tá certo? Então, até o termo castração, né, ela é bastante complexa, tá bom? Ah, quando que ela foi feita, né? Por quê, né? Ah, o que que é uma esterilização? O que que é, se castração é retirar mesmo ovário e testículo, né? Então,
esterilizar, eu não preciso castrar, então tem pacientes que estão estéreis, mas não estão castrados, tá? Então a gente tem vários conceitos e a gente quer. Eu quero castrar? Não. Eu quero castrar? Sim. Eu estou errado? Não. Tá certo? O que eu vou falar hoje é que Mauro, na minha opinião, nenhum paciente deveria viver sem hormônios sexuais, tá certo? Se vai ter hormônios sexuais com ou sem testículos e com ou sem ovários, isso é outra coisa. Isso é outro assunto, tá? Isso é outro assunto. Mas eles precisam de hormônios sexuais, certo? Então, este é o ponto importante que a gente tem que lembrar, né? Então, ah, Deus, né? Então, todo mundo diz, Deus estava errado quando criou gatos e cães com ovário e testículo? Não sei. Nós estamos certos em retirar ovário e testículos de cães e gatos? Não sei. Tá? E não é meu papel saber quem está certo ou quem está errado, tá? Mas a gente tem que pensar nisso e pensar por quê, né? Por que a cirurgia, por que a ovarioesterectomia e a orquiectomia são as cirurgias mais realizadas no mundo inteiro. E eu sei por quê. Por causa da superpopulação de cães e gatos. Tá? Então, pela superpopulação de cães e gatos, por uma questão de saúde pública, isto é necessário. Isto é necessário para controlar as populações, para nós não termos ah, reproduções indesejadas. Então, é esse o objetivo. Tá? Então, isto é bem sabido, a Organização Mundial da Saúde recomenda, tá? Mas nós estamos tratando de uma parcela pequena dessa população de cães e gatos que a gente tem que ver com os outros olhos, tá certo? Então, o controle populacional é a principal razão que a gente tem hoje como efeito benéfico da castração. E alguns, né, de vocês, né, então, as campanhas, e a gente continua, então, se a gente consegue, a gente tem recurso para fazer castrações químicas, mas a castração química vai diminuir testosterona também, gente, né? Então, eu tenho que lembrar algumas questões aí nesse meio, tá? Então, o que que eu posso fazer, tá? O que que eu posso fazer para controlar? E o bem-estar coletivo. Quando a gente vê animais abandonados nas ruas, a gente sente mal, a gente quer levar eles para casa. Então, a gente consegue levar todos esses animais para casa? Não, nós não conseguimos. Então, o que que a gente pode fazer de bem? É diminuir a reprodução deles. Inclusive, eu acho que aquilo que a gente faz para controlar a população, hoje a gente não faz de uma forma muito eficiente, tá? Porque a população continua. Mas se a gente não tivesse fazendo nada, provavelmente esse crescimento populacional seria muito maior. Controle de doenças infecciosas. Então, é uma maneira. Então, quanto menos cães e gatos errantes eu tenho, menos doenças infecciosas. Controle de doenças genéticas e hereditárias. E este é um fator primordial, tá certo? E aí, tem uma doença, né, que é citada como aumento, castrou, eu tenho aumento do risco do meu paciente ter dermatite atópica. Tem até alguns estudos, que falam sobre isso. No entanto, a atopia é sabidamente uma doença geneticamente herdada, tá? Ela é geneticamente herdada, tá? Então, é uma doença
que eu também tenho que lembrar, se eu tenho uma fêmea que ela tem atopia, ela não deveria ter filhos, porque o risco deles ser atópicos é grande. Então, essa é uma coisa que também a gente precisa. Diminuição do risco de tumores de mama e de ovário, tá? Também se sabe isso. Ah, não, mas isso caiu por terra. Não, não caiu por terra, tá? A gente sabe que, mas não é só o estrogênio que causa tumor. Nós temos outros fatores. Então, o estrógeno é um fator que eu posso diminuir. E depois nós vamos falar aí também de alguns trabalhos que falam que ahn, pacientes que que tiveram tumor de mama, que foram castrados, eles podem aumentar o risco de ter outros tumores também, por causa da expressão de receptores de estrógeno em outras células, tá? Mas é sempre assim, eu não posso radicalizar, tá? Então, a radicalização que é um fator que nos preocupa bastante. Diminuição do risco de tumores testiculares em pacientes com criptorquidismo, né? Então, as pessoas. Então, a gente sempre tem que procurar. Eu não gosto de dizer eu faço assim, certo? O que a gente sabe? Que um paciente criptorquida, um testículo na bolsa escrotal, aumenta o risco, né? Um testículo fora da bolsa escrotal aumenta o risco de um paciente ter tumor de testículo. Então, ele é abdominal, o risco é maior, se ele é inguinal, o risco um pouco menor, mas ele tem risco de ter tumor. Todos têm? Não. Eu vou esperar ele ter tumor? Essa é uma decisão sua, junto com o tutor. Mas você tem que dizer para ele que esse paciente tem risco de ter tumor. E ele vai decidir. Porque eu digo que ele não é tutor, que ele é proprietário, porque ele que vai decidir, tá? Ele que vai decidir se deve ou não. E nós devemos dizer o que pode acontecer, certo? Então, aquele testículo ectópico, eu tenho um aumento do risco. Eu posso deixar o outro testículo? Pode. Tem problema? Não. Mas o outro, tá? Mas nós não temos nenhuma diretriz, nenhuma, das sociedades de endocrinologias, das sociedades de reprodução falando sobre isso. Bom, então, este é o ponto importante. Também a piometra. Então, o aumento do risco, e aí, se eu deixar o ovário, eu continuo com o risco de ter piometra de coto, certo? Eu continuo tendo risco de piometra de coto. Eu vou castrar, né? Ou eu vou tirar útero e ovário, né? Quando a minha paciente começar a ter hiperplasia endometrial cística, vou retirar? Isto você tem que dizer para o cliente. Essa paciente que está com hiperplasia endometrial cística, isto pode evoluir para uma infecção. Eu sei que muitos que estão assistindo aqui vão dizer: ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Correto. Nós não vamos discutir sobre isso. O que eu tenho que dizer, deixar claro para o tutor que existe esse risco. Ele está ciente do risco? Está. O que que ele quer fazer? Então, eu, Mauro, prefiro fazer a retirada de ovário e útero e fazer a reposição. Eu acho muito mais simples, tá certo? E digo, ó, se a gente fizer, a recomendação é essa. Ele vai querer fazer a reposição? Não sei também. É uma decisão do tutor. A minha função é falar, tá? Eu não mando, né? Eu só digo o que eu acho que deve ser feito. E esse tutor vai decidir o que ele gostaria de fazer. E outra coisa importante, o diabetes mellitus, né? E existe uma discussão muito grande aí, né? Se o diabetes mellitus
ele aumenta o risco em pacientes castrados. Não. Em gatos, gatos castrados têm mais risco de obesidade, e a obesidade é um grande fator de risco para o diabetes. Tá? O... Nos cães, a obesidade também contribui com o desenvolvimento do diabetes. Então, esse é o ponto bastante importante que a gente tem que lembrar, mas a progesterona é um fator diabetogênico, porque ela direto, e além disso, ela aumenta a produção de GF1, ela aumenta a produção de GF1, e esse aumento da produção do GF1 pela glândula mamária também é um hormônio hiperglicemiante. Então, são fatores que contribuem, são fatores que contribuem com o risco do diabetes. E o aumento da expectativa de vida. Então, fala-se que pacientes castrados têm o aumento da expectativa de vida, no entanto, pacientes obesos têm diminuição da expectativa de vida. Então, não é o fato de castrar ou não, é o que nós fazemos depois disso. Então, nós não orientamos corretamente. E assim, gente, diariamente, eu recebo contato de tutores, tá? Que que falam comigo, né? Que falam comigo para saber o que é essa reposição hormonal, né? E muitos pacientes, depois de falar com o cliente, explicar para ele, eu digo, eu acho que esse tutor e esse paciente não está no momento certo de nós iniciarmos essa reposição hormonal. Muito bem. E aqui eu gosto muito disto, né? É humano, mas o que que nós temos? O que que é hipogonadismo? Hipogonadismo é uma atrofia, né? É uma diminuição da testosterona. As gônadas não produzem hormônios, tá certo? Então eu posso ter atrofia testicular, síndrome de Cushing, ou fatores aqui, ou no hipotálamo, diminuindo a produção de GNRH, que vão diminuir a produção de LH e de FSH, e vão diminuir a produção de testosterona. E isso o hipogonadismo secundário. Pode estar presente no hipotiroidismo, pode estar presente na hidrocefalia, no nanismo, né? Então, isso pode estar. Quando a gente tem o hipopituitarismo, né? Deficiência de praticamente todos os hormônios produzidos pela hipófise. E nós podemos ter o quê? É o que acontece nos nossos cães e gatos que são castrados. Nós tiramos o testículos, então não tem diminuição da testosterona. Consequentemente, eu tenho aumento do LH e do FSH e do GNRH. Então, o paciente castrado é este, paciente com hipogonadismo. E é dele que a gente tem que lembrar, tá certo? Então, eu tenho um hipogonadismo crônico. Um hipogonadismo crônico, tá certo? Então, quando eu falo assim, mas a reposição hormonal, eu disse, gente, ontem eu estava num atendimento com uma tutora de Portugal e eu estava falando exatamente disso. Nós não vamos repor, nós não vamos repor, nós não vamos suplementar, nós vamos repor, porque ele não tem, porque eu mensurei. Tá? Então, acho que esta é a questão importante, tá? Que a gente tem que ver. E por que que eu quero? Porque ele está com sarcopenia, né? Então, por que que está acontecendo isto? E a mesma coisa, né? Então, a gente tem que lembrar, né, que na maioria dos pacientes, a gente tem que ter alguma produção de testosterona, tá certo? Alguma produção de testosterona. E esta produção de testosterona tem que estar aí em torno de 0,5 a 1 picomol, né, por litro,
certo? Então, quando isto está menor, né? Então, a gente fala em 700 a 1000 nos cães, né? A gente já passou esses valores em outras aulas, né? Então, a gente tem que lembrar esta questão. Então, o que que a gente tem nos nossos pacientes com hipogonadismo? E quem é o meu paciente com hipogonadismo? O paciente castrado. Então, o que que ele tem? Ele não tem, ele tem GNRH estimulando a hipófise, que vai produzir LH e FSH, mas nós não temos o quê? Aqui nós não temos as gônadas. Então, nós não temos gônadas. Se eu não tenho, opa, não tenho gônadas, não quer riscar aqui, né? Elas não querem desaparecer, gente. E aí, o que que vai acontecer? Os hormônios sexuais vão estar diminuídos, tá? E isso não tem discussão, gente. Eu sempre pergunto. E as pessoas fazem uma pergunta quando a gente vai falar, eu vou repor, mas ele tem tumor. Eu digo assim, isso é simples, gente. Imagina eu, Mauro, com um tumor de pele, com um linfoma, um tumor de tireoide. Eu tenho um tumor. O meu testículo está funcionando, está produzindo testosterona, androstenediona, todos os hormônios da androgênese. Vão tirar meus testículos porque eu tenho eu tenho um tumor? Não. Se não vão tirar, portanto, 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 eu posso repor no paciente que tem tumor, porque não vai ser isso que vai causar tumor. Eu posso repor, não posso suplementar, tá? Então, às vezes me pergunto, eu tenho um paciente com erliquiose. Eu posso fazer Decadurabolin? Não sei. Eu não sei como estão os hormônios dele. Você vai suplementar ou você vai repor? Essa é a pergunta. Quem tem que responder é você, não eu. Você. O paciente é seu. O meu paciente eu sei. O meu paciente, ele é castrado? Opa, então eu não tenho, eu posso repor. E isso aqui que a gente tem que lembrar. Isso aqui acontece na menopausa, né? Então, o que acontece na menopausa, né? O que que a gente tem muito na menopausa? Um aumento na produção. Então, quando eu tenho aumento do tecido adiposo, não quer dizer que na menopausa tem, mas existe essa tendência maior, tá? Então, tem diminuição do estradiol, aumento do LH e do FSH, aumento do GRH. Então, o que que acontece? Só que esse ovário perdeu a capacidade de produzir. Perdeu a capacidade de produzir, tá bom? E aí, essa produção, muitas vezes, pode vir de estradiol, pode vir pelo tecido adiposo, pelas aromatases do tecido adiposo. No nosso paciente, e daí muitas pessoas perguntam, no nosso paciente castrado obeso, muitas vezes nós temos valores de estradiol mais elevado. Por quê? Porque o meu paciente é obeso, por causa da aromatização periférica. Então, é deste paciente que nós estamos tratando. Sinais clínicos de hipogonadismo: alterações do crescimento. Então, nós já falamos lá na aula de fisiologia que nós temos uma influência, o fechamento epifisário é uma função importante dos estrógenos, tá certo? Então, eu vou ter ossos mais longos, e isso vai ter um impacto muito grande na saúde desses pacientes. Diminuição da força e da massa muscular, porque tem menos exposição à testosterona. Fadiga, cansaço, pergunte para as mulheres na menopausa, irritabilidade, porque eles são importantes e eles atuam importantes. E aí, o final de semana passado, teve uma reportagem muito boa, né? Porque a gente tem preconceitos, né? Muito boa no Fantástico, quando eles abordaram sobre. Mas o que que é? É pessoas que estão usando em excesso, sem um acompanhamento, sem saber os seus níveis hormonais.
tá? Sonolência, aumento da gordura visceral, obesidade, doenças sistêmicas graves, ausência dos testículos ou ovário e criptorquidismo. Essas são as causas do hipogonadismo, tá? E aí, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que colocar na balança, tá? E aí a gente tem que lembrar de tudo. Então, a diminuição, as alterações do crescimento vão ter impacto nas articulações, as alterações na, na, na massa muscular, também nas articulações, na mobilidade, tá? Então, tem impacto geral. O que eu tenho que lembrar é entre esse slide e este slide, conversar com o meu tutor. O que eu não gosto é regra. Tá? Ah, eu faço para todo mundo assim. Eu não. Por exemplo, se eu atender uma paciente diabética, uma fêmea diabética, ela vai ser retirado ovário e útero. Por quê? Porque isso, ovário causa muita resistência insulínica, tá certo? Ponto. Ponto. Por causa da progesterona. Também um pouco por causa do estrógeno. Atua em GLUT4, atua nas glúteos, atua na fosforilação intracelular. Então, tem muitos efeitos, né, da progesterona na célula, né? Então, eu tomo muito cuidado, tá? Mas eu tenho um cachorro. Eu não quero castrar. O que que eu tenho que fazer? A partir dos 5, 6 anos de idade, fazer ultrassom a cada 6, um ano, para acompanhar útero e ovário. Acho que isso que é importante. Eu tenho que saber o porquê que eu não estou fazendo determinada coisa. Então a gente sabe, né, que muitas pessoas dizem assim, o hipogonadismo pode causar alteração na transferrina. O, a castração, por exemplo, né? A gente sabe que a castração no diestro, ela pode causar aumento da prolactina e provocar alterações comportamentais e alterações de plasticidade cerebral, como ocorre no hipotiroidismo, que nunca mais pode ser corrigidos, né? Então, ah, principalmente em gatas, a gente sabe que gatos, e o nosso curso, se vocês lembrarem lá no início, é reposição, como ele foi lançado, reposição e modulação em cães. A gente nem sabe fazer direito em cães, tá? Os gatos, a gente tem vários outros aspectos mais complexos. Em gatos, a gente sabe que muitas gatas têm, elas ficam agressivas, elas querem bater nos tutores, elas ficam escondidas. Às vezes tem a ver com. A gente não sabe, né, a razão, né? Tem alterações na serotonina, na dopamina. Então, a gente sabe que tem impactos. Mas a gente sabe que aqueles tutores que têm muitos gatos, se não castra, tem muita briga, tem muita doença do trato inflamatório, do trato urinário, né? Então, tem acidentes, né? Tem cruzamentos indesejados. Então, a gente tem que colocar tudo na balança. E aí, tem muitos trabalhos como esse. Cálculos urinários ocorrem 3 vezes mais em castrados. É o excesso de LH? Vamos falar um pouco disso. Então, existe vários trabalhos, né? Vários trabalhos que colocam o aumento no risco de doenças autoimunes, as doenças endócrinas, hipoadreno e hipotiroidismo, lúpus eritematoso, anemia e trombocitopenia imunomediada, aumento de doenças osteomusculares, ruptura de ligamento, luxação de patela, doença articular degenerativa, aumento do risco de alguns tumores e algumas raças, linfoma e osteosarcoma. E este é o problema. São estudos de populações extremamente pequenas, tá certo? E aí vem, então,
eu gosto eu tenho uma prática, gente. Aquilo que eu digo, eu faço, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então a gente reclama muito do que sai nas redes sociais, né? Muito. Mas será que nós não estamos fazendo igual? Sendo alarmistas, né? Ah, e aí, alarmista porque tal medicamento é bom para tudo, tal medicamento é ruim para tudo, né? Tal procedimento. E se sabe que algumas raças que foram incluídas nos estudos que demonstraram o aumento de risco também são raças predispostas a esses mesmos tumores. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E aí, pessoal, eu peguei vários trabalhos, né, que, que estão tentando determinar, né, qual é o momento ou a idade ideal da gonectomia em cães, tá? Uma revisão, né? Então, eles revisaram. Acho que tem mais de 500 trabalhos revisados neste aqui. E aí tem a ausência de informações claras e comprovadas, tá? Ausência, né? Especialmente sobre os efeitos da castração relacionados à saúde. Então, tem trabalhos, depois a gente vai mostrar um trabalho bem interessante. Atualmente é muito difícil fornecer diretrizes de castração. Então, as diretrizes que dizem que tem que ser, né? Então, vou dizer o que hoje é quase que um consenso, né? Então, por exemplo, na Inglaterra, a castração pré-púbere é a mais frequente, tá? A mais frequente. No Brasil, pré-púbere, né, antes da puberdade, também acho que é a mais frequente, né? Esta, a gente já sabe que está errada, tá certo? Mas da puberdade, depois da puberdade em diante, a gente não sabe mais qual é o momento que nós deveríamos recomendar, né? Ou não deveríamos, tá certo? E aí, o que todos os estudos têm ditos, melhor calcular os riscos e benefícios da castração para cada indivíduo, cada cão individualmente, com base no quê? No risco de ocorrência de acasalamento indesejado, na presença ou ausência de comportamentos problemáticos influenciados por hormônios sexuais, diabetes, biometra, tumor de testículo, tumor de mama e desejo do tutor, tá? Então, é isso que a gente encontra na literatura. Por isso que eu falei lá, sem os preconceitos. Tem alguns aqui que já querem me matar, mas eu não tenho esse grande problema, tá certo? Esse trabalho é um trabalho publicado por uma revista do grupo Science, Nature, desculpe. E aí, os novos paradigmas, né? Quando castrar e quando não castrar, tá certo? Esse aqui. Fatores de riscos e benefícios da castração. Então, se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai encontrar muitos trabalhos. Mas eu me apropriei de algumas informações deste trabalho, tá certo? Tá? Então, é um trabalho bastante interessante, tá? Efeito. Opa. Efeito da castração em relação na puberdade, né? E os impactos na saúde das fêmeas. Uma revisão sobre isso, né? E aí eles avaliaram um total de 1.145 trabalhos, tá? Sendo que
33 trabalhos, né? Somente 6 de 33 trabalhos categorizado em pré-púbere e pós-púbere, apesar de ter um monte de trabalho falando sobre isso, certo? E aí, o impacto da castração antes ou depois da puberdade, na atopia, na doença articular, na neoplasia, na obesidade e doença urogenital em cadelas domésticas, permanece sem uma definição. Tem trabalhos dizendo que tem alteração, tem trabalhos dizendo que não tem alteração, tá bom? E aí, ver se eu passo aqui. Tá? Então, acho que esse é um ponto bastante importante. E a gente vai discutir agora muitos trabalhos, tá? Que falaram sobre isso, tá? Falaram sobre essas alterações que a gente, que a gente tem. Então, a gente tem diferentes trabalhos falando sobre os fatores de riscos, tá? Então, temos esse de 2017, depois temos outro de 2018, 2021, e agora mais esse trabalho, se eu não me engano, aqui 2024, tá? Então, a gente tem muita publicação sobre isso. Então, eh, na década de 90 do século passado, o que que nós falávamos? Falávamos que nós não deveríamos, que todo mundo deveria ser castrado antes do primeiro cio. E depois a gente foi mudando, tá certo? Fomos mudando, tá certo? Ah, deve ter puberdade, só que a puberdade varia em diferentes raças. Então, esse é um outro ponto que nós também devemos considerar. Então, eu devo considerar que eu tenho puberdade em momentos diferentes. Então, vamos lá. No hipogonadismo, tá? Nós temos aumento da secreção de LH e FSH, aumento de até 30 vezes, valores suprafisiológicos. E aí, gente, não precisam se preocupar, não precisam se preocupar em mensurar LH e FSH, tá? E às vezes eu digo, também digo assim, que também não precisa se preocupar tanto em mensurar testosterona em castrado. Mas, como eu tenho que saber como que está o estrógeno, então eu preciso, porque o estrógeno muitas vezes pode estar elevado, tá? Então eu preciso saber disso. E esses valores é por quê? Porque não tem o feedback. E a função dos receptores LH em tecidos não reprodutivos. Nós não vamos falar aqui de tecidos reprodutivos. Depois, a gente pode até chamar alguém para comentar um pouco sobre isso. Então, divisão celular, estimular a liberação de óxido nítrico e hiperestimulação de receptores. Então, se eu tenho um receptor aqui, se eu tenho muito LH, ele pode hiperestimular isto, tá? Então, isso pode acontecer, tá bom? Então, o que que nós temos, tá certo? E aí nós temos vários estudos também falando sobre isso. A ativação do receptor de LH leva à ativação da proteína quinase A e à ativação do receptor, tá? ERK2, tá? Dependente de proteína quinase A, que pode aumentar a síntese de proteínas e aumentar a liberação de óxido nítrico. E óxido nítrico é um vasodilatador, tá? E a ativação também de LH pode induzir a proliferação celular, tá? Isto foi demonstrado em vitro, e foi identificado o excesso, tá, de receptores de LH em diferentes células. No entanto, né, até que se prove o contrário, é isso que a gente sabe, gente. Eu não posso dizer que isso aqui é um iPhone. Isso aqui continua sendo um Samsung. Tá? Ah, mas tem marcadores, tem
marcadores igual do Samsung, do iPhone? Tem, tá? Então, esse nosso jeito simples de dizer, isso preocupa? Preocupa. E alguns trabalhos. E depois que eu terminei a aula, saiu mais um trabalho da Heterogenealogy, né, falando também sobre os valores, né? E essa pesquisadora, ela tem muito trabalho, ela trabalha muito com isso, né? Então, é um artigo de revisão que fala compreendendo os efeitos das concentrações suprafisiológicas do do hormônio luteinizante em cães gonadectomizados. O que sabemos e o que ainda precisamos aprender, né? Então, a mesma alternativa que ela tem, eu tenho usado em alguns pacientes. E no finalzinho da nossa aula, ou na nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre isso, sobre o que fazer para evitar isso. Mas aí a pergunta é: meu tutor tem condições financeiras? E será que isso vai produzir resultados? Não sei. Ahn, Possível relação entre a saúde e efeitos adversos a longo prazo devido à esterilização e os hormônios e o hormônio LH, certo? Esse trabalho também da mesma pesquisadora, esse trabalho publicado em 2023, esse trabalho aqui 2021, tá? E aí, nesse trabalho aqui, gente, é falado, né, de que a contínua elevação, né, essa revisão, desculpe, fala que a contínua elevação, os efeitos da contínua elevação do LH suprafisiológico, né? O papel na função reprodutiva, mas inclui esses excessos de receptores, né, na glândula adrenal, na tireoide, no trato gastrointestinal, no ligamento cruzado, cranial, né, no ligamento de acetábulo, nos linfócitos. Então, qual é o papel em tudo isso? E aí a gente vai falar um pouquinho daquilo que se encontrou falando dos problemas, tá certo? Mas, de novo, os estudos são muito pequenos. Bota pra jogar. Então, o hipogonadismo, o aumento suprafisiológico de LH e FSH. Então, o que eu tenho? Se eu não tenho testículos, vai aumentar vai aumentar GNRH, vai aumentar LH e FSH. Então, se tem muito estudo hoje sobre porque o LH tem muito receptor nas células, certo? Então, lembrando novamente de onde vem a produção dos hormônios, então aqui no ovário, né? Então, as células da teca, né? Produzindo testosterona, e lembrando que somente as células da granulosa produzem o estradiol, tá certo? E esse estradiol vai para a circulação. Lembrando que essa androstenediona e essa testosterona, perifericamente, também pode se transformar pelas aromatases periféricas em testosterona. O hipogonadismo o hipogonadismo em humano, tá? Lá no século 4 a.C., Aristóteles, gonadectomia pré-púbere. Homens cresciam mais alto do que seus homólogos não esterilizados, devido ao fechamento, devido ao atraso do fechamento da placa de crescimento. Então, o aumento dos hormônios esteroides gonadais na puberdade. Eles são fundamentais para o fechamento, tá certo? Então, ossos mais longos,
menos músculos, menos colágeno, menos músculo, né? Então, osso mais longo, menos músculo, menos colágeno e mais peso. E piso liso, né? Então, vários fatores contribuindo para essas alterações osteomusculares. E também se sabe que pode ter aumento da hipófise. E aí pode ser que seja um dos mecanismos aí, sempre a castração aumentando a secreção de outros hormônios, certo? E aí nós vamos colocando para vocês, gente, os trabalhos aí, alguns trabalhos que falam sobre isso. Cães machos e fêmeas gonadectomizados, pré-púberes, têm fechamento fisário significativamente atrasado e cresce mais alto do que seus homólogos não esterilizados. Gente, esse é um trabalho que alguns de vocês que estão aqui, provavelmente, não tinham nascido. É um trabalho de 1991. 1991, eu não havia entrado na faculdade. Tá? Então, isso é importante para a gente lembrar também, que a gente já tem coisa, né? Epifisiólise femoral proximal, muito semelhante à necrose de cabeça do fêmur, descrita em 1997. A hiperativação dos receptores LH nos tecidos não reprodutivos, resultantes da exposição sustentada ao LH, por falta de. Então, muito que a gente suspeita é o LH alto. E aí, gente, o que eu gostaria que vocês colocassem a cabeça de vocês aí para pensar. O que que nós temos hoje para diminuir LH? Tem, tem alguma coisa no mercado que possa diminuir LH? Eu consigo? Será que se eu repor testosterona, eu consigo, né? Será que repor estradiol e testosterona na fêmea eu consigo? Não temos estudo sobre isso. Viu como a gente está começando? E vocês que estão aí do outro lado vão ser pioneiros nisso. Nós temos um mercado grande e uma possibilidade de fazer uma medicina séria e diferente, mas com muita responsabilidade, gente. Com muita responsabilidade. Obesidade e saciedade. Então, já vários de vocês, desde que a gente entrou na faculdade, todo mundo fala para a gente, né? Desde que a gente entrou na faculdade, todo mundo fala: obesidade, castração faz engordar. Principalmente por isso. Diminuição da taxa metabólica. Diminuiu a taxa metabólica, vai ganhar peso, certo? Vai ganhar peso. Mais de 70% dos pacientes obesos são castrados. Por quê? Porque nós não orientamos os nossos tutores. Nós falamos que tem que fazer dieta, nós falamos que tem. Vocês vão dizer assim: vocês são um público diferenciado, mas os 150 mil veterinários falam que tem que mudar a alimentação, que tem que fazer atividade física, que tem que repor hormônio, né? Então, acho que este é a nossa grande questão. Este é um outro trabalho publicado em 2023, Idade da gonadectomia e levando em conta, então, fatores de riscos como tamanho da raça, sexo e idade da gonadectomia, como fator de risco para o sobrepeso e a obesidade. E aí, gente, esse trabalho começou com uma população, né, pacientes examinados, né, entre 2013 e 2014, de mais de 200 mil, mais de 200 mil.
Neste estudo, né? Então foi tirando, né? Foi excluindo, né? A população que sobrou para ser estudada foi de 150 mil cães. 155 mil cães. E aí, este estudo, gente, ele não conseguiu determinar qual é a influência, a idade que influencia, né? Pré-púbere, pós-puberdade, até 2 anos de idade, entre 1 e 4 anos, mais de 4 anos de idade. Eles não conseguiram identificar fator de risco para o desenvolvimento da obesidade, tá certo? Então, de novo, esse trabalho queria ver qual a idade que trazia mais risco para desenvolver a obesidade. E é um trabalho que ele não traz conclusões claras sobre isso. Mas, aparentemente, não tem diferença, diferente do que eu imaginaria, tá? Entre pré-púbere, com menos de 1 ano de idade, e com mais de 1 ano de idade, tá? Então, essa é uma característica importante desse estudo. E aí, gente, a gente tem duas coisas, né? Uma é a vontade de comer, a fome, então lá no centro da fome, que está sempre mandando, né? Sempre mandando a gente a gente comer. Uai, o que apareceu aqui, né? Então a gente tem dois centros: o centro da saciedade, que manda nós parar de comer, e o centro da fome, que manda nós parar de comer. Então, a vontade de comer sempre é maior do que não, tá certo? E é uma questão social, tá? E o que a gente gosta é estar satisfeito, saciado. E aí é uma questão, hoje, a culpa. Os tutores, e nós, tutores, né, ficamos muito tempo fora de casa, né? Ah, e aí alimento mais os seus cães. Mas vamos falar um pouquinho, né? Então, o aumento do apetite, uma desregulação no controle da saciedade. E aqui também tem vários trabalhos que já foi publicado. Uma semana após a gonadectomia, a ingestão de alimentos aumenta em 20% e depois persiste. Então, se o nosso cão que foi castrado, então, de novo, eu acho que uma coisa não ficou clara. Esse estudo diz que os que se tornaram obesos, independentemente da idade da castração, eles se tornaram obesos, tá certo? Então, mas não se encontrou uma idade que aumentasse esse risco, tá bom? Em cães castrados, a ingestão de alimentos suprime a secreção de hormônios gastrointestinais, como a colicistocinina, ou colocistoquinina, e glucagon, que promovem a saciedade. Possivelmente, o excesso de estimulação dos receptores LH, presente no trato gastrointestinal após a gonadectomia, tem um efeito sobre isso. E é possível que os receptores de LH no hipotálamo estejam envolvidos no aumento do apetite também, já que lesões no hipotálamo resultam em hiperfagia. E sabe-se que no hipotálamo tem receptor para LH. Essa hiperestimulação poderia provocar esta hiperfagia.